Vamos estudar a Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai todas as coisas e retende o que for bom. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, as chamas do inferno. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça comentário, faça perguntas, dê like, hein? Deixe seu like, inscreva-se nesse canal. Estou esperando que você inscreva-se nesse canal. Bem, estamos com um assunto essa semana, por demais interessante, que é sequência dos demais assuntos que temos estudados. E tem um nome um pouco assustador, tem um título um pouco assustador. Chamas do Inferno. Bem, o que seria exatamente isso? Lá pelos idos da Idade Média, entre 1265 e 1321, viveu o poeta italiano Dante Alighieri. E ele foi responsável por escrever uma obra que ficou conhecida como a Divina Comédia. Nessa Divina Comédia havia então uma jornada fictícia de uma alma que após a morte ia para o inferno ou então para o purgatório e se tornando então, passando por um processo até se tornar digno de ir para os céus. Bem, isso foi uma comédia, isso foi na realidade um conto que na realidade fez muito sucesso ali durante o período da Idade Média e até hoje. Entretanto, isso influenciou tanto a teologia católica, muito mais que a palavra de Deus. De tal modo que muitas pessoas defendem esse lugar com chamas de fogo que vem então destruindo as pessoas e as almas são punidas passando por esse processo. E a Bíblia, o que diz sobre isso? O que realmente a Bíblia fala sobre chamas de inferno? Bem, precisamos entender que a palavra de Deus é, de fato, o que mais importa. E que não devemos ser influenciados por contos pagãos e não devemos deixar-nos levar por aquilo que a palavra do Senhor realmente não defende. Por isso, nesta semana, vamos tratar de alguns dessas teorias antibíblicas e comparar com a visão bíblica sobre o que acontece à vida após a morte. Fique conosco. Bem, estamos chegando então agora à lição de domingo e temos a oportunidade de trabalhar um tema muito interessante nesse domingo. O tema é o seguinte: vermes imortais? O que seria então vermes imortais? Há uma expressão no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, de 42 a 48, que chama a atenção quando Jesus diz que é melhor que você entre sem um olho ou entre sem uma mão no reino de Deus do que você ir para o fogo, onde o verme não morre, o fogo não apaga. E essa expressão dita por Jesus foi então tomada pelos imortalistas como se ali é o tormento eterno, que as pessoas nunca mais sairão de lá. Agora precisamos prestar atenção a algumas coisas concernente a esse texto. Primeiro, entendermos que esse texto é uma citação que Jesus faz de um texto existente, o texto do profeta Isaías. Lá em Marcos 9,48, Jesus faz uma citação de Isaías 66, 24, que nos diz que eles sairão, verão os cadáveres deles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará, e eles sairão a um horror para toda a humanidade. Então veja, Jesus está falando aqui de um juízo executado sobre a humanidade, e esse juízo é de fato um juízo muito grande, um juízo muito amplo. E aí nós temos essa expressão que é dita pelo profeta Isaías, Deus falando por meio de profeta Isaías, que diz que tem um verme que não morre e o fogo não apaga. Bem, Jesus então usa essa expressão, se referindo ao Vale de Inom, onde temos então uma tradução da Geena. E alguns dizem assim, aí está vendo? Aí é o lugar do inferno, onde as chamas estão queimando para sempre e nunca se apague o verme, que aí é a alma não morre. Mas o texto não está falando isso. O texto bíblico não está falando isso. Primeiro, verme ou germe, aqui
temos, na realidade, uma citação de um agente de decomposição, que iria fazer um trabalho ali até que o corpo se acabasse. Segundo, Jesus está usando uma expressão já usada pelo profeta, falando concernente ao juízo. E terceiro, nós não estamos entendendo nesse texto, não há nenhuma citação nesse texto de alma desencarnada. O texto está falando de corpo. Inclusive faz uma comparação que é melhor entrar sem um olho, é melhor entrar sem uma mão, é melhor entrar sem um pé, do que todo o corpo ser jogado no inferno. Então isso já vai de frente contra essa teologia imortalista, porque está se falando aí de corpo e não de alma. É importante que a gente perceba, é importante que a gente entenda aquilo que a Bíblia quer dizer. Jesus está falando que aquele que realmente for sentenciado à morte, ele vai ser sentenciado à morte com todo o corpo. Então, se alguém perdeu por alguma questão da vida parte do corpo, e essa pessoa perdeu isso para a glória de Deus, ela está sendo uma vitoriosa. Porque é melhor entrar faltando um membro no reino de Deus, porque vai ser restaurado, transformado, do que entrar com todos os membros então no lago do fogo. Essa é a expressão que Jesus quer apresentar. E é interessante, muito interessante, que está falando do corpo, mas é deturpado então como se estivesse falando da alma. Então, fique ligado conosco, vamos então para segunda-feira. Segunda-feira temos por título As Chamas do Inferno. Bem, a teologia católica ensina que o tormento do inferno é por milhões e milhões de anos sem fim. E isso é uma doutrina que foge completamente dos termos bíblicos. Porque quando se fala de eternidade ou chamas eterna, em relação ao que se diz a palavra eterna, precisa que percebamos se ela está falando de Deus ou se ela está falando de algum outro ser. Deus é o único eterno, ele somente tem a eternidade, ele somente tem a imortalidade. Deus é eterno. Todos os demais dependem de Deus, dependem da vida de Deus para sobreviver. E imagine, queridos, que aqui está se falando de um inferno de fogo com chamas eternas. E aí chama-se a atenção para um ponto bíblico lá em Mateus 18, verso 8, que fala o fogo eterno, o fogo que nunca se apaga. Bem, essa expressão é usada várias vezes, inclusive pelo profeta Isaías, falando de fogo que nunca se apaga quando Jerusalém pegasse fogo e o fogo se apagou, não está queimando até hoje. E a gente precisa perceber que quando a palavra eterna é usada em relação a Deus, sim, está falando de eternidade. Mas quando a palavra eterna está falando em relação a seres humanos, seres criados, a eternidade, ou para sempre, é enquanto aquele indivíduo existir. Tá? Porque não podemos nunca imaginar que Deus, que dá a vida, vai ter prazer em uma morte eterna. Repare o que diz as palavras do profeta Eliseu no capítulo 33, no verso 11. Ele diz: porque não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Observe, queridos, que Deus está chamando a atenção de que ele não tem prazer em ver ninguém em destruição. Imagina, se ele não tem prazer na morte, Deus terá prazer em alguém queimando para sempre ali, eternamente, sofrendo? Não, queridos, de forma alguma. Ainda existe uma outra questão, a questão aí que põe em dúvida o caráter de bondade e amor de Deus. Imagina, queridos, se é razoável, Deus é justo. E eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Deus é justo. E esse é um atributo divino que só Ele tem. Agora imagine, queridos, se Deus é justo, uma pessoa pecou uma vida humana. A vida humana vai a máxima vida humana, 100, 130, 120 anos, que conhecemos em nossos dias. Né? A Bíblia fala em alguns que viveram mais de 900 anos. Mas em nossos dias encontramos pessoas vivendo mais ou menos 100 e poucos anos. Imagina que a pessoa pecou 100 e poucos anos e a pessoa vai pagar eternamente, milhares e milhares de anos, aquele pecado que pecou 100 e poucos anos. Isso não seria justo, e Deus é justo. Entenda, Deus não dará um castigo que a pessoa não merece. Deus é justo. Então, para uma vida de pecado, então terá então um castigo de acordo com a vida que ele pecou. E o bom é que a gente entenda
que o objetivo maior de Deus não é nem que ele tenha aquele castigo, é que ele se converta, que ele aceite o plano da redenção, aceite Jesus e viva para sempre. Que Deus seja louvado. Então vamos agora para a lição de terça-feira, que também tem um título muito interessante: Os Santos no Purgatório. Bem, a Igreja Católica Romana defende que os mortos que não merecem ir para o inferno, mas também não merecem ir para o céu de forma direta, eles vão passar um tempo purgando a sua alma, passando por determinados castigos, para então, depois que a sua alma estiver purgada, ela ir para o céu. Bem, é possível que a Igreja Católica encontre um verso aqui e ali na Bíblia para tentar apresentar essa doutrina. Mas essa doutrina, queridos, ela tem muitas implicações não bíblicas. Ela tem muitas implicações que envolvem direto com a salvação. Bem, o Catecismo da Igreja Católica é explicado que os que não morrem na graça da amizade de Deus, mas de todos passarão por purificação, embora seguros da salvação eterna, sofram depois da morte a determinada purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Eles ainda acrescentam: a Igreja recomenda também a esmola, a indulgência e as obras de penitência a favor dos defuntos. Então olha o que o Catecismo está ensinando, queridos. Essa aqui é uma edição São Paulo, edição Loyola, de 2022, na página 290 e 291. O Catecismo está ensinando o seguinte: que tem pessoas que elas não estão prontas para ir para o céu, mas também elas não merecem ir para o inferno. Então elas vão passar por um processo de purgamento. E olha, queridos, e nesse processo de purgamento que ela vai passar para poder então purificar a sua alma, enquanto isso as pessoas aqui na Terra, elas podem então fazer então orações por elas podem fazer indulgências, penitências por aquelas pessoas, para então ajudar aquela pessoa a chegar no céu. Veja, queridos, que isso é escandalosamente contrária à palavra de Deus. Primeiro, o homem, a Bíblia nos ensina, em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que o homem não tem consciência na morte. Segundo, a Bíblia nos ensina em Ezequiel capítulo 18, verso 20 a 22, que Deus, ele é dono de todas as almas, e a alma que pecar, essa morrerá. Mas que ele deseja que a alma se converta e viva. Isso é importante. Então, todas as almas que pecarem enquanto em vida, ela morrerá. E ela passará pelo processo da morte. E na morte, sem consciência, a Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 9, 27, que depois disso virá então o juízo final. E a Bíblia ainda nos ensina, já mencionamos isso aqui várias vezes, em vários vídeos, a Bíblia nos ensina também lá em Hebreus capítulo 11, de 37 em diante, que as pessoas que morreram, elas não alcançaram nem o prêmio, nem alcançaram a punição, porque esse dia ainda não chegou. Bem, queridos, com isso, precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender que não há, então, mortos desencarnados inconscientes. Precisamos entender, queridos, que a justiça de Deus, ela não pode ser transferida para os homens. Ninguém pode fazer a redenção pelo outro, ninguém pode estar aqui orando para que uma alma saia do purgatório, que nem existe, e vá para o céu. Isso é impossível, porque a vida é defendida enquanto está aqui na terra, e só Jesus Cristo, diz então Atos capítulo 4, verso 12, e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então ninguém pode fazer esse tipo de mediação. Isso não é verdadeiro, isso não pode ser aceito, queridos. E por fim, o homem tem a sua vida aqui na terra para se arrepender. E se ele não se arrependeu aqui, ele não tem mais o que se arrepender, o destino dele já está então consumado. Agora ele vai passar pelo processo da ressurreição. E a ressurreição, segundo a Bíblia nos ensina, lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, será em duas etapas. Primeiro, aqueles que fizeram o bem em aceitar Jesus. Esses irão para a vida eterna, juntamente com os vivos transformados, disse Paulo. E segundo, lá em João 5, 29, aqueles que praticaram o mal, esses irão ressuscitar para o juízo. Então não existe esse negócio de purgatório. Isso é uma invenção que a igreja fez no tempo que ela estava apostatada, lá pelos idos da virada da Idade Média. Foi que a igreja inventou
tudo isso fora da Bíblia, porque ela estava fora da Bíblia, ela não estudava a Bíblia, e ela inventou tudo isso para manter os fiéis, então, com medo, para manter os fiéis ali com a reverência do poder que ela tinha, que era um poder supranacional, era um poder mais que religioso, era um poder político, era um poder que mandava nos estados, que desmandava, e a igreja cometeu horrores, a igreja matou, a Igreja Católica matou durante a Idade Média e cometeu horrores defendendo essas doutrinas que ainda hoje se reverbera na igreja para aqueles que não querem dar ouvido ao que está escrito, para aqueles que não querem sinceramente examinar a palavra de Deus. E você, querido, não é um desses. Portanto, abra seu coração e aceite o que a Bíblia ensina sobre a questão dos santos, sobre a questão daqueles que aceitam Jesus. A eles, a vida que vive aqui é o suficiente. Depois daqui, então, o destino está definido. Vamos então para a lição de quarta-feira. Um paraíso com almas desencarnadas. A mesma igreja que prega o purgatório e o inferno também prega um paraíso após a morte. E é interessante, queridos, que os protestantes que não aceitam então o purgatório, mas aceitam o céu e o inferno após a morte. E é interessante, queridos, que grande parte dos protestantes deixaram então de seguir a Bíblia para seguir uma teoria que foi criada em fundamento pagão, ou seja, que a alma é imortal. E aí, queridos, a gente precisa rever alguns conceitos. E um dos primeiros conceitos que a gente precisa rever é o que é alma. Alma, na realidade, é o ser vivo completo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, nos diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, alma vivente é ser vivente. E o indivíduo só é um ser vivente quando ele tem a centelha de Deus. Fora disso, ele é um boneco de barro, ele é um corpo morto. Então é Deus quem dá a centelha de vida. Não existe ali um ser impessoal ali, ou um ser pessoal, perdão, um ser pessoal ali luminoso que está dentro da pessoa e que sai. Isso é uma regra que ficou conhecida no mundo inteiro, espiritualista. E as pessoas defendem princípios que não são princípios bíblicos. Não tem isso no Gênesis, não tem isso no Pentateuco, não tem isso em todo o Antigo Testamento, não tem isso no Novo Testamento. E a gente precisa estar atento para aquilo que a Bíblia ensina. E veja, queridos, que eles ensinam que existe um paraíso logo após a morte. Então alguém morre e vai para o paraíso. Vimos então, na semana passada, sobre a questão do rico e o Lázaro. E eles acreditam que existe este paraíso que as pessoas vão logo após a morte. E não só os protestantes, os católicos creem assim, uma série de outras religiões espiritualistas também creem assim, porque eles não entendem aquilo que a Bíblia está dizendo. E você, querido, tem a oportunidade de dar a sua apreciação à palavra de Deus por meio de um exame com calma, para entender que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a ressurreição. E veja, queridos, o apóstolo Pedro, quando fez o seu sermão lá em Atos capítulo 2, verso 29, 34 e 35, ele falava de Davi. E ele disse que Davi morreu e foi sepultado, e que a sepultura se encontrava no meio deles até aquele momento, e que Davi não havia subido ao céu. Olha que ele diz, Davi não subiu ao céu. Então é uma comprovação de que isso é verdade. Veja, o apóstolo Paulo, já usamos esse texto aqui outras vezes, 1 Coríntios capítulo 15, verso 16 a 18, nos diz que se não existir ressurreição, os mortos em Cristo estão perdidos. Imagina, queridos, se os mortos em Cristo estão perdidos porque não há ressurreição, é porque não existe outra forma de sobrevivência, não existe outra forma de vida a não ser a ressurreição dos mortos. Então, o que passar disso não é doutrina cristã, não é doutrina bíblica. E você precisa pegar a Bíblia, pedir a Deus a orientação do Espírito Santo para entender essa realidade. Bem, as pessoas que chegaram até o céu, queridos, chegaram vivas ou através da ressurreição. Nós temos, por exemplo, Enoque, que Gênesis capítulo 5, 24 diz que ele foi levado para Deus em vida. Elias, lá em 2 Reis capítulo 2, verso 9 a 11, nos diz também que ele foi levado a Deus vivo. E a Bíblia nos fala em Judas capítulo 1, que é o único capítulo, o verso 9, que Miguel e Satanás disputaram pelo corpo de Moisés, porque Moisés ressuscitou. E nós encontramos isso então naquela cena de Mateus 27, 51 a 53, quando muitos ressuscitaram depois de Cristo. E também nós encontramos Moisés aparecendo lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, porque ele havia passado pelo processo da ressurreição. Então essas são as únicas pessoas, pelo menos que a Bíblia fala, menciona, que estão vivos no céu
E eles não entraram no céu por processo de desencarnação. Eles não entraram no céu por processo de morrer e ir para o paraíso de uma alma imortal. Mas eles entraram vivos transformados ou vivos ressuscitados. E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que é o fundamento da palavra do Senhor. Bem, por isso, queridos, não existem, então, almas desencarnadas que vão para um paraíso especial. É preciso que a gente entenda isso, que os que dormiram em Cristo, eles estão esperando pela ressurreição. Eles não herdaram a promessa e você e eu vamos herdar junto com eles essa promessa maravilhosa. Então vamos para a quinta-feira. Visão bíblica. Bem, precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito da vida eterna. Lá em 1 João capítulo 5, verso 3 a 12, a palavra de Deus nos diz que a vida eterna é Jesus, que a vida eterna está em Cristo Jesus. Deus, somente Ele, possui a imortalidade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16. Ele é a única fonte de vida eterna. Salmo 36, verso 9. Ele é aquele que tem, na realidade, o domínio de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17. Todas as coisas estão na dependência dele. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz que nós dependemos de Jesus, porque Ele é a revelação especial de Deus. Bem, precisamos entender, querido, que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva. E esse pecado trouxe ao homem, trouxe à humanidade a morte. E a vida sem Deus não tem fundamento. Então, antes de tudo, precisamos entender que Deus tem um plano de salvação. E o plano de salvação está em Jesus. Jesus se fez homem para morrer por nós. Jesus se fez homem para ser o nosso intercessor. Jesus se fez homem para nos salvar. Por isso, João escreveu, Deus nos deu a vida eterna, e essa é a vida eterna no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Então, querido, em sentido geral, mais claro, nós precisamos entender que a vida eterna é Jesus e que a vontade do Pai é que Jesus ressuscite aqueles que Ele conquistou pela fé, que Ele conquistou pelo seu trabalho maravilhoso no dia do juízo. Está lá em João capítulo 6, verso 40. E esses sim participarão da vida eterna, porque o próprio Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Bem, queridos, precisamos entender que o único processo que nos leva à vida eterna é estar nos braços de Jesus. O único processo que nos leva à vida eterna é aceitar o sacrifício de Jesus. Ele é a vida eterna e só por meio dele, só por meio da ressurreição, nós vamos ter a vida eterna. Não é por meio, então, de almas desencarnadas, não é por meio de um processo de purificação, nada disso. Nós, quando morremos, morremos mesmo, morremos de fato. Mas Jesus, pelo direito que tem da vida eterna, Ele outorgou esse direito na cruz do Calvário, Ele irá nos ressuscitar para que nós tenhamos a vida eterna verdadeira e para sempre. Por isso, queridos, é muito importante que você leve em consideração que a alma ela é mortal, e quem disse isso não é Vicente, não é uma doutrina da Igreja Adventista, é bíblico. Está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4 e verso 20 a 22. A alma é mortal, a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só existe um remédio para isso. Jesus Cristo, que vai dar a vida eterna e vai dar a imortalidade a quem confia nele, quando ele vier naquela manhã, ao soar da última trombeta, para trazer a ressurreição e para transformar os vivos. Essa é a mensagem cristã, essa é a mensagem bíblica. O que passar disso é procedência maligna. Você aceita a mensagem bíblica? É seu desejo, então, levar essas mensagens em consideração? É seu desejo, então, colocar no coração e na mente aquilo que Deus está ensinando sobre a vida eterna? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão porque o Senhor nos ensinou aquilo que a Tua palavra diz. Nos ajuda, nos abençoa e nos orienta em o nome do Senhor Jesus. Amém.